Olá, olá, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. Não sei se estou a falar para alguém do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique. Hoje, através das redes sociais, aliás, dá para chegarmos a muitos lugares, mas é um prazer estar contigo e desejo muito que o Espírito Santo possa nos ajudar com esta mensagem a nos aproximarmos mais de Cristo e também da sua verdade, tá bom? Neste momento nós vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito sejas Tu, Senhor. Louvado e bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo Teu grande amor e também porque prometeste o Consolador, o qual nos daria capacidade para entendermos aquilo que foi revelado sob a inspiração do mesmo Espírito. E por isso é que nós te pedimos, não porque haja em nós merecimentos, porque somos pecadores, mas por causa do sangue derramado pelo Teu Filho na cruz do Calvário por amor de nós. Amém. Muito bem. Então, nós hoje vamos falar sobretudo de um aspecto, que é o seguinte: há semelhanças entre nós e Jesus, sim. Ele foi semelhante a nós, ele encarnou, tornou-se homem, como eu e tu, como um de nós. Mas há também algumas diferenças. Uma diferença muito fundamental é que ele era sem pecado. Ele não pecou, ao contrário de todos os seres humanos. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E precisamos então que Ele desse a sua vida, fizesse o grande sacrifício por mim e por ti, para que nós tivéssemos acesso ao perdão, à salvação, à transformação e à preparação de um caráter para a vinda de Jesus, para subirmos, para podermos viver no céu com Ele. Ok? Então a grande diferença é que Ele é sem pecado, ao contrário de eu e tu. Muito bem. Mas Davi, que era como eu e como tu, pecador, ele escreveu um salmo lindíssimo que se encontra, portanto, é o Salmo 51, verso 10 ao 12, em que ele escreveu as seguintes palavras: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, um espírito inabalável na tua presença. Não me repulses diante de ti, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Homem, segundo o coração de Deus, era Davi, e posso eu ser, e tu também. Podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ele tinha cometido um grave pecado, mas com a certeza que Deus o perdoou. Então ele agora pedia a Deus que criasse nele um coração, uma mente, uma alma transformadas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu e tu podemos também fazer isso. É privilégio nosso fazê-lo. Sabem, às vezes nós andamos numa correria louca de um lado para o outro. Temos tempo para tudo, menos para aquilo que nos traz a paz, menos para aquilo que nos traz segurança, que nos preenche verdadeiramente. Meu querido amigo e minha querida amiga, há momentos em que nós temos que fazer parar o tempo na presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Repousai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele sabe qual é a doença do teu filho, qual é o problema da tua filha, o vício do teu marido. Ele sabe qual é a dificuldade que a tua mulher tem no seu trabalho. Ele sabe todas as coisas a teu respeito e a meu respeito, e Ele te ama e nos ama com amor eterno. E Ele não me abandona a mim, nem a ti. Ele está connosco. Jesus, portanto, era diferente de nós, sem pecado. Se há uma coisa que nós não podemos imitar a Jesus, é neste aspecto. É nos arrependermos. Nisto Ele não é um modelo para nós, porque Ele nunca pecou. Ele foi aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Mas em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas é um exemplo também, porque podemos ser vencedores, conforme Ele se tornou vencedor. Assim nós devemos também ser vencedores com o poder do Espírito Santo, sem dúvida. Não é esse o assunto, mas sem dúvida. Agora, coloca-se uma questão. Jesus permitiu a adoração. Porquê? Apenas porque Ele era sem pecado? Não. Claro que Ele, para dar a sua vida por nós, tinha que ser sem pecado. Então era importante ser sem pecado, sem dúvida. Aquele que nos perdoa tem que ser sem pecado. Não há nenhum ser humano que possa nos perdoar. Porquê? Porque pecam. Mas Jesus era sem pecado, imaculado, separado dos pecadores. Por isso Ele pode ser o meu e o teu intercessor, não é? E Salvador. Muito bem. Agora, basta ser sem pecado? Não, porque é preciso que seja um ser divino. Divino. E Jesus, portanto, era um ser divino. Porquê? Porque diz em João, capítulo 1 e o verso 1, 2 e 3, diz que no princípio Ele estava com Deus e que todas as coisas tinham sido feitas por Ele e que Ele também era Deus. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Além de Ele estar e ser com Deus,
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quer dizer que eu e tu, nós somos criaturas dele. Ele nos fez no Éden com tanto carinho, com tanto amor. Ele pôs a mão no barro, por amor de mim, por amor de ti. Ele é o nosso Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele depois nos perdeu por causa do pecado. Mas ele deu as suas leis e ele as escreveu com as suas mãos, porque nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele que nos fez com as suas mãos de amor também deu a lei com as suas mãos de amor. Essa lei que o apóstolo Paulo diz que é santa, justa e boa. Essa lei que Jesus diz, ainda que passe o céu e a terra, nem o jota ou o til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Como eu amo ao Pai e guardo os seus mandamentos, disse Jesus. Essa mesma lei que Tiago diz, se eu guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, eu estou culpado de todos. Porque aquele que disse, não matarás, também disse, não cometerás adultério. Querido amigo, se amas a Cristo, se eu amo a Cristo, precisamos guardar a sua lei. Nós somos pecadores e precisamos de um mediador. Precisamos de Cristo. E por isso todas as coisas foram feitas sem ele, com ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusivamente com as mesmas mãos com que ele nos criou e fez a lei, ele também abriu os seus braços na cruz. E agora as suas mãos foram pregadas e os seus pés por amor de mim e de ti. E com essas mesmas mãos de amor ele está no Santíssimo do Santuário, intercedendo em meu e em teu favor e dizendo ao Pai, Pai, por esta filha querida, por este filho querido, meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ele apresenta as marcas do seu sangue derramado aqui na cruz, aqui na terra, mas ele ainda tem essas marcas por toda a eternidade no céu. Ele as mostra ao Pai para interceder por mim e por ti. Não basta apenas ser sem pecado. Lembras-te que um dia João foi para adorar aquele anjo lá em Apocalipse e o anjo disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos, adora somente a Deus. Aquele ser era sem pecado, mas não bastava. Era preciso ser um ser divino, era preciso que fosse o Criador. Um dado também curioso foi, isso já não aconteceu assim com Pedro e com, por exemplo, com Paulo, não é? Certa vez Cornélio ia adorar a Paulo e ele disse a Pedro, olha, não faças isso, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões que tu, adora somente a Deus, a mim não. Só a Deus é que deves adorar, não a mim. Foi o primeiro estudo bíblico que Pedro deu a Cornélio, não me adores, é só a Deus que se adora. Mas depois vemos Paulo a pregar para uma multidão, a fazer uma cura, foi Deus que fez esse milagre através de Paulo, do Espírito Santo, e agora já estavam a dizer que ele era Júpiter, e agora começaram a adorá-lo. Não façam tal coisa. Convertam-se dessas vaidades. Não façam isso. Só a Deus é que se deve de adorar. A seguir já o queriam matar. Vejam como é o ser humano. Queridos amigos, nós vemos na Bíblia Pedro a se regozijar, a se alegrar porque tem um Salvador que deu a sua vida por amor dele. Nós vemos Paulo a se regozijar e a dizer a nós, regozijai-vos e alegrai-vos no vosso Salvador, naquele que deu a sua vida por amor de vós, com tanto carinho. Pedro, Paulo, João, Tiago, Maria se regozijava no seu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? É quem é pecador. Jesus não precisava, nunca disse eu me alegro no meu Pai que é o meu Salvador, não. Ele nunca chamou o Pai de Salvador. Os anjos nunca chamaram a Jesus de Salvador, porque eles eram sem pecado, não precisavam de um Salvador. Só quem está perdido precisa de ser salvo. Só quem, não é? E então, eles não precisavam de um Salvador. Mas Pedro, Tiago, João, Paulo, Maria disse, eu me alegro no cântico de Maria. Ela dizia, eu me alegro em Cristo, o meu Salvador, em Deus, o meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Eu e tu precisamos de um Salvador. Só houve um que foi gerado pelo Espírito Santo. Nem eu, nem tu, nem Paulo, nem Maria. Só houve um gerado pelo Espírito Santo que foi Jesus. Porque ele era um ser divino, não era apenas homem, mas Deus. Mais ninguém é Deus. E mais ninguém pode interceder porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era preciso que fosse alguém separado dos pecadores. E por isso é que em Hebreus, o capítulo 7 e o verso 26 e 25 diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores de efeito mais alto do que os céus. Convinha-nos assim, a mim e a ti, um Salvador assim, inculpável, separado dos pecadores, que vive sempre, diz aqui, para interceder por mim e por ti,
Não precisamos de confessar a um pastor, a um padre, a um guru, a um reverendo, a ninguém. Isso é blasfémia. Blasfémia. Quando alguém diz que pode perdoar os pecados a outro ser humano pecador como ele, é blasfémia. Nem que seja o Papa. A Bíblia diz que todos pecaram, à exceção de Jesus. E que Ele é o único mediador dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Isto se encontra em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Ali diz que unicamente Ele pode mediar por mim e por ti. Vai com confiança ao trono da graça. Intercede por ti mesmo, principalmente, mas pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu pai. Intercede por outros. Mas lembra-te que há um só mediador ao qual deves recorrer, Jesus Cristo, que está no Santíssimo do Santuário. Eu vou orar por ti neste momento. Deus estará contigo e com a tua família. Senhor nosso Deus, ajuda este teu filho e a mim e a todos nós a decidir ter um único mediador, um único que intercede por mim e por este filho e por esta filha. Neste momento peço que abençoes este filho e esta filha e o seu querido filho, o seu querido familiar, a quem esta pessoa ama e que está na sua mente e no seu coração neste momento. Que tu os abençoes e os guardes nesta decisão bem clara de ter um único mediador, que é Cristo. Pois aqueles que têm outros mediadores não terão nenhum mediador e estarão perdidos completamente. Porque apenas aquele que é separado dos pecadores, que é Deus e que é Criador, poderá ser o nosso mediador. Ajuda-me para que eu e este teu filho e esta filha, tal como Pedro, Tiago, João e como Maria, nos alegremos no nosso Salvador, que deu a sua vida por amor de nós. E é em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Querido amigo e amiga, por favor, se não és inscrito, inscreve-te. Ok? Coloca o like para que o YouTube saiba que isto é importante ser passado para outras pessoas também. Se vires que tem alguma relevância. Se não, deixa assim mesmo. Mas desejo que Deus te abençoe muito, a ti e à tua família e a todos aqueles que tu amas. Tchau, tchau. Foi um prazer muito grande poder estar contigo.